Oi, pessoal! Eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês de História do 8º ano. Nessa aula, a gente vai falar sobre governança e política durante o Segundo Reinado. Mas, em especial, a gente vai falar sobre as colônias imigrantes. Porque vai acontecer que com as levas e levas de imigrantes que vão vir para cá, para o Brasil, vão ser formadas colônias. Possivelmente você até já ouviu falar de alguma delas, né? Quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula é a nossa intérprete, a Cláudia. Né? Então, gente, vamos começar? Vamos começar pelo objetivo, né? Por que a gente vai estudar? Por que é importante a gente estudar sobre essas colônias de imigrantes que vão ser formadas aqui no Brasil? Bom, o grande objetivo é analisar a formação das colônias de imigrantes no Segundo Reinado. E mais ainda, talvez a gente consiga até ver quais são as relações de proximidade que a gente tem com essas colônias de imigração, né? No caso especial aqui do Sul. Aqui a gente tem, então, um cartaz, né, que fala um pouco sobre essa imigração italiana no Brasil em 1886. Bom, as colônias de imigrantes começaram a se formar no Brasil com a substituição da mão de obra escravizada africana. Durante séculos, o Brasil ele sofreu com um processo de escravização africana e durante esses séculos, algumas coisas começam a serem modificadas ali em meados de 1850, principalmente com a chamada Lei de Eusébio Queiroz, que ela vai tentar proibir o tráfico negreiro. Com isso, a gente vai ver que vai ser possibilitada uma vinda desses imigrantes europeus aqui para o Brasil. Mas daí, eu quero saber de vocês. Você sabe a definição de colônia? Porque esses imigrantes europeus, eles vão vir para cá e vão formar colônias. Vamos ver mais de perto o que é esse conceito de colônia? Aqui a gente tem uma imagem, uma fotografia de uma escola particular alemã, em Estrela, no ano de 1866, que já vai mostrar um pouco de como que se organizavam algumas dessas colônias. A colônia pode ser definida como um grupo de imigrantes que deixam sua terra de origem e vão povoar, cultivar e explorar uma terra estrangeira. No caso aqui do nosso país, na nossa nação, nós vamos ver que durante o Segundo Reinado vão vir vários imigrantes europeus de várias nacionalidades vindo viver aqui. Claro que eles vão ser, de certa maneira, inicialmente beneficiados com um sistema de parceria, mas nós vamos ver que essa vinda vai acabar transformando também um pouco mais qual é o conceito de identidade da nossa nação. Aqui a gente tem uma imagem que mostra a colheita do café, onde os fazendeiros do Oeste Paulista acabavam, muitas deles, utilizando a mão de obra do imigrante europeu. Nós temos aqui, então, vamos dar uma olhada nessa notícia? Primeiro eu quero que vocês deem uma olhada ali, que a gente tem um recorte de uma notícia que fala sobre os festivais, sobre algumas das maneiras como esses muitos imigrantes eles vão expor a sua cultura de vida ainda dos seus ancestrais. Aqui mostra então um pouco da dedicação desses grupos folclóricos, no caso daqui do estado do Paraná. Vão ter vários grupos de dança, questões também ligadas à culinária específica que nós vamos ter aqui no estado do Paraná. E daí a gente vai pensar o seguinte: as colônias de imigrantes que se formaram no Brasil mantiveram vivas muitas vezes as suas tradições. Hoje, quando visitamos alguma colônia de imigrantes, vemos isso nas construções, na alimentação, nas danças, etc. A gente vai ver isso também em várias apresentações, festivais que vão ocorrer em várias localidades que vão expor um pouco dessa continuidade cultural que existe com esses processos, essas colônias de imigrantes que foram formadas aqui. Você já visitou uma colônia de imigrantes? O que mais lhe chamou a atenção
quando você viu uma colônia de imigrantes, ou talvez, né, você já tenha visto uma apresentação cultural de danças, tenha se alimentado com uma comida típica de alguns desses povos imigrantes. Bom, no caso específico aqui da região sul do Brasil, desde cedo o Império escolheu áreas despovoadas para a criação de colônias com o objetivo de povoamento, né? Mas em que sentido esse sentido de povoamento? Aqui na região sul existiam vários lugares que não estavam sendo utilizadas as terras. A ideia realmente era essa, vamos povoar essa região, fazer com que essa região seja utilizada também num processo de agrícola, né? Mas também a gente tem que pensar num tipo de política que foi utilizada nessa época, porque além dessa intenção de povoamento, também existia uma intenção de branqueamento da população. Como assim branqueamento da população? Vamos pensar que a nossa nação, ela é uma nação construída através de um processo de miscigenação. Nós fomos a nação que mais recebeu escravizados africanos do mundo todo. E é claro que a constituição da nossa nação, ela vai ser feita pela população afrodescendente. Né? A gente vai ter também aqui, no caso do nosso país, muito, né, da questão dos povos indígenas. E ainda, inicialmente, no processo de colonização, a vinda dos portugueses e de alguns outros elementos, né, europeus que vinham para cá. A ideia nessa política de branqueamento da população brasileira era fazer com que a vinda desses imigrantes europeus transformassem a população brasileira numa população mais branca. A gente já viu que isso não deu certo, né? Continuamos sendo uma nação múltipla, né? E bastante diversa. Mas a gente vai ver que isso também faz parte de uma ideia de consolidação das fronteiras, estabelecer fronteiras específicas entre as regiões, dentro inclusive do que era o Brasil Império. Olha só, né? Como a formação das colônias de imigrantes influenciaram o Brasil durante todo o processo do Segundo Reinado, aquele em que Dom Pedro II estava no poder. Vamos olhar isso mais de perto? Bom, o incentivo à vinda de colonos para o Brasil foi grande no Segundo Reinado. Inclusive vai ser nesse momento em que a gente vai ver o grande número mesmo de imigrantes europeus vindo para cá. Né? Porém, os imigrantes que optaram por virem para o Brasil, eles não tiveram uma vida fácil. Pelo contrário, tiveram uma vida bastante difícil, né? Isso com uma adaptação a uma nova vida. Entender o reflexo dessa colonização aqui no Brasil, né, desses imigrantes, serve para mostrar nossas raízes culturais e étnicas. E também o estudo dessas culturas se faz necessário até os nossos dias atuais. Quanto mais a gente aprende como se construiu a nossa nação, mais a gente aprende como nós devemos continuar construindo ela de uma maneira melhor. Chegamos na nossa primeira atividade. Quero que vocês copiem com toda a atenção essa atividade no caderno de vocês, respondam ela lá e daí a gente já volta para ver se ela está correta.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa pergunta. A pergunta era o seguinte: o colono, no segundo reinado, deu um impulso importante para a formação de núcleos culturais e étnicos. Como podemos definir uma colônia? Como que a gente define o que é uma colônia, né? Colônia pode ser definida como um grupo de imigrantes que deixam sua terra de origem e vão povoar, cultivar e explorar uma terra estrangeira. Bom, já sabemos o que é colônia, a gente já sabe quais são as situações em que esses imigrantes europeus vieram para cá. Agora a gente vai falar um pouco sobre algumas pequenas características dessa maioria de imigrantes que vieram para cá. Primeiro que a gente vai falar são os alemães. Bom, um número muito grande de alemães veio para migrar aqui no Brasil e mais especificamente, né, nos estados do sul. Né? No sul, os alemães eles fundaram colônias como a de São Leopoldo e de Novo Hamburgo, isso no que hoje, né, é o Rio Grande do Sul, e de Blumenau e Joinville, no que hoje é o estado de Santa Catarina. É claro que vamos ter também colônias de alemães instaladas no estado do Paraná, mas nesse momento inicial nós vamos ver esse destaque aqui. Aqui a gente tem uma imagem que representa as alunas da Escola Evangélica de Novo Hamburgo no ano de 1886, né? Uma escola voltada para imigrantes alemães. Muitas dessas escolas elas tentavam manter a cultura alemã dessa população ainda aqui, né, no Brasil. Temos a imigração dos italianos, né? Os italianos, por sua vez, fundaram as colônias que deram origem às cidades de Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves. Essas estão localizadas ali no Rio Grande do Sul. Sabemos também que essas colônias vão se espalhar e vão estar localizadas em outras regiões aqui dos estados do sul do Brasil, né? Aqui a gente tem uma imagem que mostra os colonos expondo todos os seus produtos, né, em Caxias do Sul. Temos também os poloneses. Bom, os poloneses, eles se fixaram aqui no sul, né, e principalmente, sobretudo, no estado do Paraná. Inclusive, Curitiba, né, a capital do estado do Paraná, é hoje a cidade brasileira com o maior número de descendentes de poloneses, né? E nós vamos ver que os gêneros mais cultivados por eles eram os mesmos que eles consumiam na sua terra natal, lá na Polônia, né? Que era o centeio, a batata e o repolho. Inclusive vão ser alimentos que vão estar presentes na tradição ainda dos descendentes que vivem aqui. A gente tem aqui uma imagem da casa do colono polonês no Bosque do Papa, que tenta representar como era então a vida desses colonos iniciais, né, aqui no estado do Paraná. Temos a nossa segunda atividade. Leiam com atenção, respondam no caderno e daqui a alguns minutos a gente vai voltar para ver se está tudo certo.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nessa pergunta? É o seguinte, né? Indique quais os motivos que levaram o governo brasileiro, durante o segundo reinado, a apoiar a vinda dos imigrantes europeus no Brasil. Vamos dar uma olhada? Bom, primeiro, a substituição à mão de obra escrava africana, toda uma situação que estava sendo criada naquele momento, né, com a implementação de novas leis, abolindo o tráfico. Também a gente vai ver o povoamento, a ideia de povoar algumas regiões que não estavam sendo habitadas, a questão da política de branqueamento da população brasileira, onde se visava, sim, através de um projeto político, branquear a população brasileira com a vinda desses imigrantes, e a consolidação das fronteiras, consolidar as fronteiras estabelecidas, principalmente quando a gente pensa que no Brasil Império ainda existia uma tensão com relação ao domínio territorial, aqui no caso específico do Brasil, né? Bom, e a vida do colono? Como era? Como que viviam esses colonos imigrantes que vinham para cá da Europa, né? A vida do colono, ela não era nada fácil. Os lotes que eles recebiam ficavam longe das cidades. As terras nem sempre eram adequadas ao cultivo dos produtos. E isso fazia com que eles tivessem um problema muito maior. Eles também não tinham todo um incentivo, não recebiam um material, uma matéria-prima para conseguir trabalhar naquelas terras, né? Também a gente vai ver que eles tinham um sistema de trabalho bastante diferente, às vezes, do como eles estavam acostumados a trabalhar nos campos, nos cultivos lá nos campos na Europa, né? O isolamento, né, que fazia também com que eles estivessem muito longe da cidade, também dificultava bastante essa adaptação e o progresso mesmo que muitos almejavam vindo aqui para o Brasil. Aqui a gente tem uma fotografia que mostra o Monumento Nacional ao Imigrante, que foi feito lá em Caxias do Sul, mostrando um pouco, né, dessa homenagem a esses imigrantes europeus que vieram aqui para o Brasil. Bom, Hermann Bruno Otto Blumenau. Aqui no caso a gente trouxe essa figura, né, dele para falar sobre que ele foi o fundador da colônia de Blumenau, Santa Catarina, que hoje, né, é um município de Santa Catarina. Ele se empenhou em trazer da Alemanha pessoas das mais variadas profissões. Também ajudou a implementar um novo tipo de imigração aqui no Brasil, né, baseada na pequena propriedade e na policultura. Aquele sistema de parceria, ele estava sendo modificado por uma nova maneira de se trabalhar com esses imigrantes europeus que vinham até aqui. Aqui a gente tem o busto, né, mostrando do Hermann Blumenau. Chegamos na nossa terceira atividade. Vejam aí com calma essa atividade, né? Copiem ela no caderno, respondam no caderno e daí a gente já volta para ver se ela está correta.
Vamos ler essa questão? Então, olha só. Vimos a formação das colônias pelo Brasil no Segundo Reinado. Agora, elabore um quadro com os grupos de imigrantes e onde cada grupo se fixou para formarem as suas colônias. Vamos dar uma olhada nesse esboço do que seria esse quadro? Então, de imigrantes, nós temos os alemães e das colônias eles formaram em São Leopoldo e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, né, em Blumenau e Joinville, em Santa Catarina, algumas colônias. Nós vamos ter os italianos que em Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, formaram algumas colônias. E nós vamos ter os poloneses, onde nós vamos ter a grande proeminência deles formando colônias aqui na região de Curitiba, né, no estado do Paraná. E o que nós vimos, né, sobre essa aula, o que a gente compreendeu sobre a formação das colônias de imigrantes, muitas delas ocorrendo principalmente aqui na região dos estados do sul do Brasil. Nós vamos ver que inicialmente esses imigrantes europeus eles vão vir para cá com a proposta de sistemas de parceria. Também nós vamos ver que vários motivos fizeram eles virem para cá. A questão do fim do tráfico, da escravidão, né, africana, através da lei de Eusébio de Queiroz. Nós vamos ver que também existia a ideia de um povoamento das regiões aqui e também a tendência, né, de aplicação de uma política chamada política de branqueamento da população brasileira, onde se esperava que essa imigração europeia branqueasse e impedisse a miscigenação existente na nossa nação. Já sabemos que isso não deu muito certo, né? Mas que esses imigrantes que vieram para cá vão formar várias colônias importantíssimas que ainda fazem parte do reflexo da construção do que é a nossa identidade aqui do nosso estado do sul e também a identidade nacional do que é ser brasileiro. Até a próxima, pessoal!